Eu quero trazer uma palavra para você nessa noite, uma palavra abençoada. E o tema da minha palavra hoje é: o meu milagre não está no ontem. O meu milagre, o seu milagre, aí você vai colocar o meu milagre, o seu nome, né? Então quando eu digo o meu milagre, o milagre da Priscila não está no ontem. E eu queria que você falasse isso, você abrisse a sua boca e você falasse: o meu milagre, o milagre do João, do Marcos, da Laura, da Luísa, não está no ontem. Por que você está falando isso, bispa? Porque eu fui preparar a palavra, estudar, e Deus tem colocado no meu coração, eu já falei sobre isso aqui em alguns cultos, sobre trazer os nossos olhos para o hoje, trazer os nossos olhos para aquilo que nós precisamos verdadeiramente guerrear e lutar. Por quê? Porque o mundo, as circunstâncias, as dificuldades que nós estamos vivenciando, porque vamos ser bem sinceros, esse ano vivemos algo muito doido com a pandemia, mas se eu perguntar para alguns aqui, para algumas pessoas o ano de 2020 não foi o pior ano da vida delas. Eu conheço pessoas que têm dito que cresceram profissionalmente, que cresceram emocionalmente, que ficaram distantes de pessoas, mas que já tiveram outros anos muito piores. Então essa questão de um ano ser o pior ou não, isso é muito relativo, é de pessoa para pessoa. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite é: o nosso milagre não está no ontem. E o que eu tenho visto de pessoas olhando para trás, dizendo: Deus se esqueceu de mim. Naquele ano, lembrando dos milagres que Deus já fez na sua vida. E eu quero dizer para você: o que Deus já fez, já passou. E o que Deus tem para você é muito maior do que Ele já fez. Só que se você não entender isso, e você não acreditar nisso, e você lutar por isso, você vai ficar com ontem. Abre sua Bíblia comigo em Isaías 65:17, por favor. Isaías 65:17 diz assim. Antes de ler, eu preciso, quando digo o meu milagre não está no ontem, eu preciso do novo, eu preciso de novas portas, eu preciso de novas oportunidades, eu preciso de novas conquistas, eu preciso, aquela música que nós cantamos, eu quero algo novo, eu preciso do novo. Eu preciso de algo novo no meu casamento, eu preciso de algo novo no meu trabalho, nas minhas finanças, nas minhas emoções, no relacionamento que eu tenho com os meus filhos. E Isaías 65:17 diz: porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Que forte, né? E aqui o profeta Isaías, olha só: porque eis que eu crio céus novos e na nova terra. É Deus liberando a palavra para quem? Para o profeta. E ele diz: não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Você que está me assistindo em casa, você que está aqui. Quando você coloca a sua promessa no hoje, quando você pega a sua força, a sua intensidade, todo o seu ser e coloca em Deus no altar e olha para frente, os teus olhos estão para o futuro, olhos da fé. Ele diz: porque eis que eu crio novos céus e nova terra, não há lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão.
a dor, a doença, a murmuração, tudo que te fez sofrer, ou o seu milagre que já passou. O que Deus tem para você é muito melhor do que já deu, do que Ele já te deu. Aqui, gente, é uma liberação, é uma profecia. Não haverá lembrança de coisas passadas, nem mais se recordarão. Quem precisa aqui nessa noite não ter lembrança de coisas passadas? Quem aqui precisa de não ter lembrança de coisas que te machucaram? Isso não é errado. Ou muitas pessoas estão limitadas ao que já aconteceu. E o que eu quero dizer para você nessa noite é que Deus tem muito mais para você. Se você já recebeu bênçãos, o que Deus tem para você é 100 vezes mais do que você já recebeu. E você pode estar pensando assim: como isso? Não sou eu que estou dizendo. Isso é a palavra de Deus, é a promessa de Deus. E eu quero dizer para você, sabe de onde eu tiro isso? Daquilo que eu vejo na vida dos meus pais. Não sei quantos você que está na internet, mas eu sou filho do Bispo Rodovalho. E eu tive o privilégio de vê-los crescendo e vê-los na fé, no ministério. Eu tenho 43 anos. E tem 43 anos, vamos botar aí dos meus 13 até 30 anos, que nós temos uma memória boa, deles declarando: o que eu já recebi ficou para trás, Deus tem algo melhor. E Ele sempre liberou essa palavra sobre a minha vida, a vida dos meus irmãos. As pessoas às vezes falam assim: às vezes vocês são tão audaciosos, bispo, às vezes você sonha tanto. É porque eu aprendi que é direito meu ter aquilo que eu desejo, se está alinhado com a vontade de Deus. Eu aprendi que Deus pode me dar todos os meus sonhos se eu alinhar com a vontade dEle. Eu não estou dizendo que eu não tenho medo, eu não estou dizendo que eu não tenho dificuldades, eu não estou dizendo que eu tenho tribulações, mas eu estou dizendo que eu acredito e eu tenho tomado posse, tenho declarado que o que eu já recebi, maravilha, ficou para trás, mas o meu milagre não está lá atrás, o meu milagre ainda está vindo. Aquele milagre, eu fechei ele, obrigada, foi maravilhoso. Isso para os milagres que já aconteceram. E aqueles que não aconteceram ainda? E sabe o que eu tenho visto? Eu tenho visto pessoas presas no ontem. Pessoas presas a situações que aconteceram. Pessoas tristes e amarguradas com o que aconteceu, achando que o que aconteceu, aquela situação que te machucou, aquela situação que te deixou triste, aquela dor que fez, aquela situação que trouxe uma dor para você, é como se te paralisasse. É como se você não conseguisse olhar e dizer: o meu milagre está ainda por vir. Tem pessoas que estão presas naquilo que aconteceu, achando que aquilo é o limite delas. E eu quero dizer para você: o limite está no futuro, não no passado. O limite está nos teus olhos. Nós criamos os nossos próprios limites. Você sabia que eu uma vez conversei, hoje eu faço uma aula na internet, no YouTube, toda terça-feira, um projeto que eu tenho para mulheres, no meu canal do YouTube, e eu faço ao vivo essa aula. E eu falei hoje, estava contando que a nossa igreja da Ceilândia é uma igreja carente, é uma igreja que nasceu do coração da Bispa Lúcia, um sonho dela em ter uma igreja para aquela sociedade carente, para ajudar famílias, reconstruir famílias. E em 2007, eu e o Bispo Lucas voltamos de São Paulo e abrimos aquela igreja. Já tem 13 anos. E eu contei
que eu tenho mais de 1000 casos de sucesso de homens e mulheres que chegaram na igreja destruídos, sem esperança, sem fé, sem família, sem dinheiro, sem perspectiva. E chegaram lá sem acreditar, mas aí eles receberam Jesus, e com Jesus eles começaram a olhar, a ter uma visão do futuro e esquecer o passado, porque muitos deles eram presos nas suas dores familiares, na história familiar que eles passaram. E eu contei que uma dessas pessoas, desses jovens, que não é jovem hoje mais, entrou na igreja com 24, 23 anos, destruído, já tinha traficado, já tinha sido preso, com uma história bastante pesada familiar, e se converteu e veio para Jesus. E ele falou: eu tenho um sonho de casar, eu tenho um sonho de ter uma família, e eu tenho um sonho de ter o meu próprio negócio, de ter a minha própria igreja. E eu lembro que o pastor dele contou isso para o Lucas, e o Lucas desafiou o pastor e falou: fala para ele não limitar os sonhos dele com o que aconteceu no passado. Exatamente essa passagem, Deus aqui, quando ele diz: não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. E o Lucas desafiou ele junto com o pastor e disse: entra na faculdade, mergulha em Jesus, transforma a sua vida, deixa os seus velhos hábitos, tudo que você aprendeu lá na rua, no tráfico, nas drogas, no mundo, esquece tudo, começa tudo novo. Se passaram 8 anos, tem 8 anos isso. Essa semana ele me mandou um zap com um contra-cheque dele desse mês. Bispa, ele se formou, acho que foi início desse ano ou ano passado, em marketing digital. Hoje ele trabalha com tráfego, que é o tráfego na internet, uma profissão muito nova. E ele mostrou para mim o dízimo dele. Ele me autorizou a falar isso: 8 mil reais de dízimo. Um garoto que não tinha perspectiva. Agora, qual foi a diferença? Ele acreditou em que Deus mudaria a sua história, em que as lembranças que estavam no passado ficaram no passado, mas ele se permitiu, Deus, fazer uma reviravolta. Ele teve que mudar a sua maneira de olhar, a maneira de pensar, a maneira de agir. Ele teve que mudar tudo. Lógico que esse dízimo não veio da noite para o dia, tá, gente? É uma sucessão. Há 3 anos ele trabalha com isso. E ele está trabalhando com uma pessoa que está explodindo aí no mercado digital, e ele ganha por porcentagem. E as pessoas olhavam para ele há 8 anos atrás e falavam assim: você não vai ser nada, você não vai ser ninguém. A família dele, por quê? Pelo histórico que ele tinha. Agora, o que eu quero dizer para você, ele não ficou preso na história passada, nas dificuldades que ele teve. E aí a gente pode pensar assim: meu Deus, e uma reviravolta nessa num ano de pandemia. Num ano de pandemia. Para você ver que quando as coisas são de Deus, não existe ano de pandemia, não existe nada. Deus faz acontecer do jeito dele, na hora dele. Amém? Enquanto um cenário mundial dizendo: esse ano está acabado, esse ano está destruído, esse ano as empresas vão fechar. Aí vem um menino de 32 anos que faz uma reviravolta. Esse ano foi o ano que ele mais ganhou dinheiro. E o que eu quero dizer para você: quanto do seu passado tem ficado mais forte que o seu hoje? E sabe um grande diferencial de vários jovens que eu cuidei na Ceilândia com o Bispo Lucas? Foi fortalecer, tira seus olhos do passado, coloca no hoje e no futuro. O passado não pode ser mais forte que o seu presente e o seu futuro.
A dor que você enfrentou no passado, ela é importante porque ela tem que te fortalecer para ir adiante. Ela não pode te paralisar. E tem muitas pessoas presas às dores do passado. Tem pessoas que não conseguem vencer o passado. Tem pessoas que estão cheias de culpa, cheias de trauma, complexos, remorso, decepções, fracassos. E essa culpa, esse remorso, essa decepção, esse fracasso traz angústia, traz um sentimento de inadequação. E eu quero dizer para você, não aceite estes sentimentos, ele não pertence aos filhos de Deus. Sabe, se você está se identificando, eu tenho um sentimento disso, eu tenho algo que eu estou preso no passado, foi uma situação, foi um ponto financeiro, no meu casamento, com os meus filhos, na minha saúde. Lista isso e põe na sua filipeta da campanha e começa a orar, começa a declarar para que o Espírito Santo de Deus apague isso da sua memória, porque o que Ele tem para você é muito maior do que o diabo te roubou. Amém? Lembranças. Você precisa limpar as lembranças que trazem angústia, derrota e amargura. Quais são? Você sabe? Você precisa ter claro isso. Lembranças trazem pensamentos negativos. E esses pensamentos, eu até falei sobre isso hoje. Como sair do caos, era o tema da minha aula hoje. Vocês sabiam que pensamentos tóxicos geram estresse e eles transformam DNA humano? Isso não sou eu que estou falando, eu fui estudar, peguei vários estudos de vários neuropsiquiatras, tem vários na internet, super conhecidos. Um deles é a doutora Caroline Leaf, que ela já veio inclusive no Congresso de Mulheres, tem vários livros dela. Ela fala no livro que um pensamento tóxico te destrói. Lembranças, amarguras trazem pensamentos tóxicos. Esses pensamentos tóxicos, em vez de fazer você ter força para lutar, eles te retraem, eles te paralisam. E eu quero dizer para você, Deus quer lavar as sujeiras da sua alma, mas você precisa permitir. O rio de água viva precisa fluir no seu interior. E esse rio de água viva é o rio do Espírito Santo. Não é qualquer outro rio não, gente. Mas você precisa permitir. Abre comigo Efésios 4:22, por favor. Diz assim, Efésios 4:22, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não dê lugar ao diabo. Aquele que furtava não furta mais. Antes trabalhe, fazendo com que as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com quem tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas de vós. Antes sede um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Gente, aqui em Efésios tem uma lição de como nós devemos nos portar. Não põe o sol sobre a vossa ira. Quer dizer, todas as vezes que você passar por um momento difícil na sua vida, uma situação difícil, e ele diz:
O velho homem deixa para trás, não se corrompa. E sabe qual é eu não sei vocês, mas o que eu tenho visto, a maior dificuldade do ser humano hoje é porque é o sentimento de justiça. Eu fui muito justiceira, muito tempo. Só que Deus é maravilhoso e me deu um marido. Eu casei com um marido que não é nada justiceiro. Ele é um cara, quem conhece o Lucas sabe, hoje ele aprendeu a ser muito paciente. Mas o Lucas nunca foi justiceiro. Ele pode ter sido impulsivo, agoniado, tantas outras coisas. Mas ele sempre falou para mim: se eu levanto a minha espada, Priscila, Deus abaixa a dele. E eu sempre falava para ele: mas como? Olha essa situação, olha isso, fulano, ciclano, ribeltrano. E ele falava: o que você vai fazer? Ele: nada. Com a convivência com o meu pai, fortaleceu mais ainda. Porque uma coisa isso é uma personalidade minha. Eu aprendi na minha casa não ser justiceira. Eu lembro que meu pai sempre falava que eu gostava muito de briga. Falava: Priscila é a senhora da confusão, da briga, discutia, e batia a boca, sabe? Eu tive que aprender. Passei situações. Muitas vezes as coisas não aconteceram como eu gostaria, e eu vejo a mão de Deus para me tratar, porque as coisas não são como nós queremos, as coisas acontecem no tempo de Deus. E muitas vezes o nosso milagre não chegou, porque tem áreas da nossa vida que estão sendo tratadas, tem áreas nas nossas vidas que precisam ser lavadas pelo rio do Espírito Santo de Deus. E o que eu quero dizer para você nessa noite é: não seja um empecilho. Deixe o rio de Deus fluir no teu interior. Ele quer te lavar, Ele quer limpar, porque o que Ele tem para você é muito maior do que você já recebeu. Mas você precisa estar pronto, você precisa estar aberto. Você precisa estar pronto para que Ele mude os seus pensamentos, mude hábitos, mude relacionamentos que você tem, tudo. Quando Deus quer nos levar para um outro nível, Deus nos chacoalha. Ele mexe com toda a nossa estrutura. Ele permite um terremoto, mas um terremoto daqueles que tem horas que eu falo assim: eu não vou dar conta. Já passei situações em que eu falo: Senhor Deus, eu não sei se eu vou dar conta. Mas o terremoto é tão forte. Aí, aonde está o teu alicerce? Porque o terremoto, Deus só permitiu porque Ele sabe que você tem um alicerce nele. Agora, numa dessa, se o seu alicerce não está bem firmado na rocha, você vai embora. Por quê? Porque não tem como. É como vem um tsunami, quando vem um tsunami, quando vem uma tribulação, a casa firmada na rocha, ela permanece, na areia vai embora. 2 Coríntios 5,17, abre para mim, diz assim: quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma pessoa. Olha só, gente, ele está dando claro, Paulo está dizendo: quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. E se você é novo por dentro, não tem por que você olhar para o passado, não receber aquilo que Deus tem para você. O seu milagre não está lá atrás, seu milagre ainda está por vir. Amém. Já não é mais a mesma pessoa. As coisas antigas já passaram e teve início uma nova vida. E eu quero dizer para você, tudo que Deus tem permitido você passar na sua vida, Deus tem um propósito. Deus está permitindo porque Ele quer que você mude a sua maneira de agir, mude a sua maneira de pensar, mude as suas atitudes, mude os seus pensamentos, mude a sua conduta, porque aquilo que Ele já te deu
está no passado. O que Ele tem para te dar é muito maior e muito melhor, mas você tem que estar pronto. Amém? E aí eu quero dar um exemplo que mexe muito comigo. Acho que eu já até falei sobre isso, sempre dou esse exemplo. O povo, quando saiu do Egito, foi liberto por Moisés. Eles foram escravos 40 anos, 400 anos, desculpa. Foram escravos 400 anos. Aquele povo clamou por um libertador. E Deus mandou o libertador, Moisés. O que aquele povo fez? Êxodo 16:3. Abre comigo rapidão. Êxodo 16:3 diz assim: os israelitas disseram: seria melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Pelo menos tínhamos panelas de carne e pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para matar de fome toda esta multidão. Lá eles sofreram, olha só, gente, até aqui. Na primeira oportunidade, o que o povo fez? O que os israelitas fizeram? Pelo menos no Egito, tínhamos panelas de carne e pão à vontade. O milagre do povo de Israel, que Deus tirou do Egito, estava em Canaã. Mas a murmuração, mas o sentimento de angústia, a amargura, o controle, a vontade de controlar o tempo, que seja da maneira deles, fez aquele povo na primeira oportunidade ter saudade do Egito. Misericórdia, vocês têm esse entendimento? Sabe, o que Deus tinha para eles era muito melhor, e é exatamente isso que eu estou dizendo. O que Deus tem para você é muito melhor do que você já recebeu. Lá no Egito, eles não tinham nada. Tudo bem, não faltava nada, porque eles tinham que trabalhar, mas eles eram açoitados, eles eram escravos. Deus libertou aquele povo com uma promessa da terra prometida. E na primeira oportunidade, eles olham para trás e murmuram e reclamam e fazem um descaso do que Deus fez. E é assim que nós fazemos na nossa vida, infelizmente. O que eu quero trazer para você hoje é um alerta. Nós temos que estar com isso na nossa mente, alerta. O nosso milagre não está no ontem. O nosso milagre não está lá atrás. Não olhe para trás, olhe para frente. O que Deus tem para você, se Ele já te deu, maravilha, mas então Ele tem muito melhor para te dar. E se Ele não te deu, é porque você não estava preparado. Ele está preparando algo melhor e muito maior para você. Amém? João 3:3 diz: Jesus respondeu: verdadeiramente digo-lhe isto, se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Sabe o que é nascer de novo? É deixar tudo o velho lá atrás. E para você receber o seu milagre, você vai ter que deixar velhos pensamentos, velhos sentimentos, velhas atitudes lá atrás. Para o que Deus tem para você, para o agir de Deus na sua vida, para o novo vir, o velho tem que estar lá atrás. E aqui, quando Jesus diz: se alguém não nascer de novo, nunca poderá ver o reino de Deus. E eu quero, fecha os seus olhos, aqui por favor, pode subir. Eu quero orar com você nessa noite. Você que está online, fecha os seus olhos. O que você precisa deixar lá atrás? Quais são as velhas atitudes, velhos pensamentos, velhos hábitos, velhos sentimentos? Eu não sei o que é, o que aconteceu, o que você passou, mas para de olhar para trás.
Para de murmurar. Você tem estado preso a situações, a amarguras, a sentimentos, a coisas que aconteceram. Esquece, o tempo não volta. Só que eu tenho uma notícia muito boa para você. Se você permitir o agir do Espírito Santo, o fluir do Espírito Santo, que Ele tem para você é muito melhor e maior. Fecha os seus olhos. Você que está online. Pastor Edilson vai cantar essa canção. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração e você orasse agora. Eu quero gastar uns 2 minutinhos, rápido. Mas que você fale com Deus. Liste. Fala com Ele. Não permita ser roubado. Dá um basta, fala chega. Eu tenho olhado para trás. Não faça como o povo do Egito, como aqueles israelitas que viviam no Egito e quando foram libertos, olha o que eles fizeram. Eu tenho saudade das cebolas, da carne que eu comia. Misericórdia. Deus tem Canaã para você. Deus tem fontes grandes, fontes novas para você. Mas você precisa permitir o agir dele na sua vida. Vem me visitar hoje aqui. Fala com ele. Deixa ele trabalhar na sua vida nessa noite. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração bater de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Quero viver algo novo. Senhor, eu quero viver algo novo. Fala isso para Deus. Senhor, eu quero viver algo novo. Senhor, cada um dos teus filhos nesta noite, online ou aqui na igreja, estão dando liberdade para o teu agir, o teu fluir na vida deles. Senhor, eles querem algo novo, uma transformação de sentimentos, pensamentos, atitudes. Senhor, nunca mais olhar para o ontem, olhar somente para o hoje, para o futuro, aquilo que o Senhor tem para nós. Ajuda-os, fortalece-os, em nome de Jesus.